Cronômetro? Já tá filmando? Já. Fala galera, estamos aí para a aula 2 de pirâmides. A aula 2 de pirâmides, o que é, Baia? É a aula para falar das pirâmides especiais. São duas composições, uma é o tetraedro, que é uma das pirâmides mais cobradas do Brasil, e outra é o octaedro, que são duas pirâmides conjugadas, encaixadas. Ambas são especiais porque eles fazem parte do TOD. Lembra do TOD? Os poliedros de Platão? Pois é, o T do TOD e o O do TOD é justamente essas pirâmides que eu vou explanar hoje para você. E além disso, vamos falar de uma coisa muito atípica. Tetraedro é muito típico, e uma coisa muito atípica são as pirâmides irregulares. É o combo da aula de hoje. Vem com Baia. Começamos, claro, com o que cai mais, né? Não vamos começar com o que cai menos. Tetraedro regular. Traduz comigo. Do grego tetra, 4. Do grego edro, faces. É quando as 4 faces são regulares. O que é uma baita vantagem, né, gente? Vamos fazer o desenho dele. Isso, na verdade, é uma pirâmide triangular. Se fosse o Inter da Federal, 0,1. O tetraedro regular é uma pirâmide triangular? Professor, se eu quisesse usar as fórmulas de pirâmide da última aula, eu poderia? Poderia. O que eu vou lhe mostrar agora não é para lhe salvar. É para deixar você mais rápido. Quando o cara fala só que é pirâmide irregular, se eu falasse, ó, essa pirâmide irregular, se a pirâmide é regular, a base é regular. A base é um triângulo equilátero, só a base. E o vértice cai no baricentro. Quando eu falo que é um tetraedro regular, as 4 faces são regulares, os 4 triângulos são equiláteros. Essa é a diferença de falar que é um tetraedro regular e só uma pirâmide regular. Pegou? Quando o cara é só uma pirâmide regular, a aresta da base não precisa ser igual a aresta lateral. Quando o cara é um tetraedro regular, é tudo triângulo equilátero. A aresta é uma coisa única. O cara só fala assim, ó. A aresta vale 2. 2, 2, 2, 2, 2. É tudo 2. O que é mais fácil. Aí a matemática criou uma maneira mais cirúrgica de calcular quando for um tetraedro regular. Não obrigatória, é uma opção, mas você ganha um tempo. Por exemplo, aí eu queria calcular a área desse tetraedro regular. Ah, você quer calcular a área? Beleza. Aí você vai lembrar das fórmulas de pirâmide. Pô, área de pirâmide, área da base, mais área lateral perímetro da base, vezes apótema. Ih, tá complicando! Tá complicando o que é fácil. Fofo. Se é tudo triângulo equilátero, quando o cara pedir a área, não faz por pirâmide, faz por triângulo. Você calcula a área de um triângulo desse e multiplica por 4, que são todos iguais. Você vai fazer 4 vezes a área de um triângulo equilátero. 4 vezes o nosso 1, 2, 3, 4, 1. Eu até posso cortar o 4 com 4, óbvio que eu posso. Eu não cortei para você lembrar qual foi a lógica. Multiplicar por 4 a área de um triângulo equilátero. Aí quando o cara falar, calcule a área de um tetraedro cuja aresta vale 2, seu único trabalho é vir naquele L e botar 2. Você gasta uma linha. Uma linha. Enquanto que a maioria dos seus amigos que vão querer dar uma tratativa de pirâmide para ele, vão passar um perrengue, hein? Vão usar a fórmula da Federal, perímetro da base vezes apótema sobre 2 para descobrir a área lateral. Aí tem que achar a apótema, aí tem que fazer um pitch. Mas é meritoso. Quem sabe mais, demora menos. Isso é mérito. Vamos pro volume. Você sabe que volume é muito mais pleiteado, né, gente? A área é atípica, mas cai. Volume é todo ano. Se tem geometria espacial, tem volume. Mas não podia jogar na fórmula tradicional de volume de pirâmide, que é a área da base vezes a altura sobre 3? Pode, claro que pode. O cara é uma pirâmide. Mas a matemática inventou uma fórmula só para os tetraedros regulares, para você ganhar tempo. Porque na hora que eu faço a área da base vezes a altura sobre 3, eu tenho que achar a altura. Aí tem que fazer um pitch. Não que a gente não saiba, não. É só o tempo. Aí tem uma fórmula só para tetraedro regular. Você bota 12 em cima e 12 embaixo. Como é volume é unidade cúbica. Então alguém deveria ter levado ao cubo. Senão não vai dar metro cúbico. É verdade. Por isso que esse L é o cubo. Se era um L, era um L. E para não cortar o 2 com 12, você bota uma raiz. L é o cubo, raiz de 2 sobre 12. Isso é um macete?
Essa fórmula tem em qualquer bom livro de geometria. Só posso usar na prova discursiva? Deveria até. Você ganha bastante tempo. Porque seu único trabalho é calcule o volume de um tetraedro regular cuja aresta vale 2. Seu único trabalho é vir nesse L e botar 2. Só embaixo é 12 mesmo? Só mais parece um L. São seus olhos. Embaixo é 12 mesmo. Calcule o volume de um tetraedro regular cuja aresta vale 3. Seu único trabalho é vir nesse L e botar 3. Cara, você vai gastar segundos. Só que a federal não dá. Ninguém dá. A federal te dá as fórmulas normais de pirâmide. Porque ele quer que você perca tempo. Mas você tem mais conhecimento e vai fazer do jeito mais inteligente que eu sei. O senhor cai muito? Sim, cai muito. Vamos agora falar do octaedro regular. Ele cai menos, mas cai também, tá? Os dois estão no TOD de Platão. Lembra os poliedros de Platão? Pois é. Octaedro regular faz parte do TOD. Faz parte dos únicos 5, mentira, são 9 poliedros regulares do mundo. Octa, agora são 8 faces regulares. Agora são 8, octa de 8. Geralmente o cara te dá o desenho. A última vez que era na federal, as últimas vezes, todas ele te deu o desenho. Porque é um pouco mais chatinho fazer aquele desenho, não é o bicho, né? Você faz uma pirâmide quadrangular em cima e junta com outra embaixo. Daqui a pouco vai aparecer o exercício, eu vou fazer o desenho para você ver, tá bom? Um octaedro, são 2 pirâmides encaixadinhas. Aí o cara pede a área. Professor, diga, eu podia calcular a área lateral dessa pirâmide superior e multiplicar por 2? Pode. Mas eu vim te contar uma coisa mais inteligente. Como ali é tudo triângulo equilátero, porque é tudo regular, seria mais fácil você fazer por triângulo e não por pirâmide. Você vai calcular só de um triângulo desse, só um, e multiplicar por 8. Não é uma coisa inteligente? Então você vai multiplicar por 8 a área de um triângulo equilátero, que de novo é o nosso 1, 2, 3, 4, 1. A aresta ele vai te dar, porque não tem outra coisa para dar que não seja aresta. Calcule a área total de um octaedro regular cuja aresta vale 5. Seu único trabalho é vir naquele L e botar 5. Só posso cortar o 8 com 4? Claro que pode. Só porque você não cortou, para você entender qual foi a linha de raciocínio. Eu multipliquei por 8 a área de um triângulo equilátero. Mas quando eu for algebrar, é óbvio que eu vou simplificar. Mais legal ainda é o volume. Não que você não saiba, já te falei, essa aula de hoje não é para lhe salvar, é para deixar você mais rápido. A maioria dos alunos, quando o vestibular pede aquele volume, que foi a última da federal, pediu aquele volume, a federal falou que aquele era um bumbum de chocolate, pediu o volume. O que os alunos fizeram? Calcularam o volume da pirâmide de cima e multiplicaram por 2. Tá errado? Não, não tá. Dá um trabalhinho, mas tá certo. Eu vim ensinar uma fórmula pronta. Que se você não lembrar, não tem problema. Faz a normal. De pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3 e multiplica por 2. Mas tem um jeito mais especial. Olha qual é, olha que massa. O volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. É a fórmula de todas as pirâmides que a federal te dá. A área da base. Você está desconfiado que essa base aqui é um quadrado ou não? Ela é. Então, onde tem a área da base, L vezes L, L é o quadrado. Agora, olha que massa a altura. A altura desse sólido seria daqui para cá. Eu sei que o desenho não vai parecer, mas você sabe que um desenho em 3D, quando você bota num plano, ele fica deturpado, você sabe disso, né? Eu sei que o desenho não parece, mas sabia que todos os quadriláteros que você está vendo ali são quadrados? Do mesmo jeito que essa base aqui é um quadrado, esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 é um quadrado, 1, 2, 3, 4 é um quadrado. Isso quer dizer que quando ligar de cá para cá, que seria a altura de todo sólido, ele na verdade é a diagonal de um quadrado, que é L raiz de 2. Então a altura desse cara é sempre L raiz de 2. Isso ajuda? Eu vou lhe convencer de outra maneira que ele é L raiz de 2. Como esse cara é regular, as diagonais dele são todas exatamente iguais. As 3 diagonais dele passam pelo centro. E como é regular, se todas as diagonais passam pelo centro, são todas iguais. É fácil ver que essa diagonal é L raiz de 2, diagonal desse quadrado. É fácil ver que essa diagonal é L raiz de 2. Então essa também tem que ser L raiz de 2, porque as diagonais são regulares, são todas iguais. Então,
A área da base, L ao quadrado, vezes a altura, L raiz de 2, tudo sobre 3. Porque o volume de pirâmide é a área da base, vezes a altura, sobre 3. Viu que legal? A área da base, um quadrado, L ao quadrado, vezes a altura, L raiz de 2, sobre 3, porque é a forma de volume de pirâmide. Eu deixei assim, para você entender que é a área da base vezes a altura. Mas na hora de algebrar, é claro que eu podia falar que L ao quadrado vezes L da L ao cubo. Eu podia fazer isso. Eu não fiz para ficar notório o que eu pensei. E se você não lembrar de nada disso, não tem problema. Calcula o volume da pirâmide de cima e multiplica por 2. Combinado? Vamos lá. Trouxe questõezinhas pra gente fazer já. Está ali, ó. Nessa figura estão representados dois poliedros de Platão. Inclusive são poliedros que se conjugam. O cubo e o octaedro, que é a nossa aula de hoje. Cada aresta do cubo vale 6. E os vértices do octaedro são os pontos centrais das faces do cubo. Então me diga quem é a área lateral e o volume desse octaedro. Beleza. Área lateral e volume do octaedro. Em ambas as perguntas, gente, eu precisava muito descobrir quem é o lado desse octaedro que eu não tenho. Eu vou desenhar só o octaedro, que eu te prometi que ia ensinar a desenhar o octaedro, não foi? Olha como é que desenha o octaedro. Você vai fazer um paralelogramo bem inclinadinho, tá? Aí faz uma pirâmide para cima e faz outra igual a essa embaixo. Não é tão ruim, né? Esse é o octaedro. As perguntas são fáceis se eu tivesse o lado dele, mas eu não tenho. Mas eu tenho tantas ideias. Ele não falou que o lado do cubo vale 6? Se o lado do cubo vale 6, do centro para cá vale 3. Se o lado do cubo vale 6, do centro para cá vale 3 também. Isso aqui é 3, aqui é 3. Para descobrir esse L, eu faria um Pitágoras. Essa é uma maneira. Mas para comungar com a minha aula, eu vou falar diferente. O lado do cubo vale 6, né? 6. Você lembra que eu te falei que no octaedro é imprescindível lembrar que de cá para cá é L raiz de 2? L raiz de 2, L raiz de 2, L raiz de 2, diagonal de quadrado, L raiz de 2, diagonal de quadrado, L raiz de 2, diagonal de quadrado, L raiz de 2. Os três são diagonais de quadrado, são diagonais do sólido. L raiz de 2, L raiz de 2, L raiz de 2. Então L raiz de 2 é igual a 6, que é a aresta do cubo. L raiz de 2 é igual a 6. Então meu L, 6 sobre raiz de 2. Racionalizando, o meu L será raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. 6 por 2 é 3. 3 raiz de 2. E quando você descobre o lado do octaedro ou aresta, que ficaria mais bonito, você sabe tudo, né, gente? A pergunta dele foi a área lateral do octaedro. A área lateral do octaedro, em cima tem 4 triângulos equiláteros, embaixo tem mais 4, são 8 triângulos equiláteros. Então a área do octaedro são 8 triângulos equiláteros. 8 vezes o nosso 1, 2, 3, 4, 8 áreas de triângulo equilátero. Então a área dele, 8 por 4 dá 2, L ao quadrado. Vamos pegar esse cara e levar ao quadrado? Esse 3 ao quadrado vai dar 9. Esse raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, raiz de 3. Então a área do octaedro, 2 vezes 2, 4 vezes 9, 36, raiz de 3. Com um pouco de sorte, só com a área eu já mato a alternativa. Deixa eu ver. 36 raiz de 3. Não botei. Preciso do volume. Que ódio. Vem comigo. Achei a área, não matei a questão. Eu vou pro volume. Volume do octaedro. Área da base vezes altura sobre 3. A área da base é um quadrado, L é o quadrado. A altura que é de cá para cá, nós já sabemos que é L raiz de 2. Se você for mais esperto, a altura que é de cá para cá, que é L raiz de 2, na verdade é 6. Já bota 6, ó. L raiz de 2 é verdade, mas de cá para cá é 6. É mesmo. 6. A área da base vezes a altura sobre 3. Meu volume, L ao quadrado, 3 ao quadrado, 9.
Raiz de 2 ao quadrado dá 2. 9 vezes 2, 18. Vezes 2. Volume 36. Você notou que eu não me ative as unidades, porque eu vi que não tinha problema dimensional nenhum. O dado está em centímetro e as perguntas estão em centímetros. Por isso que eu me ative a não olhar a unidade, porque eu não tinha problema dimensional. Então a área 36 raiz de 3 e o volume 36 e a resposta é C de sereia. Achou fácil? Eu também. Vamos para a próxima. Agora um de tetraedro, né, gente? Claro, agora um de tetraedro, óbvio. E vou aproveitar o ensejo para lhe ensinar a desenhar o tetraedro. Lá vou eu. Tetraedro. Tetraedro é o primeiro que eu falei que cai mais. 4 triângulos equiláteros. Olha o bar desenhando. Fofo, né? As arestas são todas iguais, tudo triângulo equilátero. Um tetraedro regular cujas arestas valem 6. Lembra que é tudo triângulo equilátero? Todo mundo vale 6. Então podemos afirmar que eu, quando era aluno, odiava essas questões, onde o cara não faz pergunta. Cadê meu cronômetro? Ele não faz perguntas. Então eu tenho que pensar o que está ali nas alternativas. Umas perguntam a altura, outras perguntam o volume. Eu, como acho que você não vai esquecer da fonte de volume, eu vou começar vendo qual volume, para ver se pelo volume eu já mato, tá? Volume de tetraedro. Lembrando que você podia fazer por uma pirâmide normal. Área da base vezes altura sobre 3. Mas o momento agora da aula é deixar você mais célere. Volume de tetraedro. Olha, Baia. 12 em cima, 12 embaixo. Como o volume é unidade cúbica, o L tem que estar o cubo. E para não cortar o 2 com 12, você bota uma raiz. L é o cubo raiz de 2 sobre 12. Meu, delícia, você nunca vai esquecer. Seu único trabalho é no lugar do L, botar a aresta, que vale 6. 6 ao cubo é 6 vezes 6 vezes 6. Vezes raiz de 2, tudo sobre 12. Então, meu volume, 6 vezes 6, 36. 36 por 12 dá 3 vezes 6, 18, raiz de 2. Deixa eu ver se já acabei, não. Volume de... Matei. Nem preciso verificar a altura, pelo volume já sei que é a letra E. Se quisesse a área, 4 triângulos equiláteros. Como eu estou aqui para dar aula e não só para fazer questões, eu vou lhe ensinar como seria achar a altura. O jeito clássico de achar a altura seria você traçá-la, lembrar que ele cai no x, 2x, e achar essa altura fazendo um Pitágoras, ou para um lado ou para o outro. Esse seria o jeito clássico. Quer uma ideia boa? Você quer uma ideia boa? Você já tem o volume da pirâmide. É uma pirâmide, né? Se você lembrasse que volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Por que você não quer achar a altura? Do mesmo jeito que eu posso calcular o volume do tetraedro pela fórmula dele, eu posso calcular pela fórmula genérica de pirâmide. Afinal de contas, eu já sei o volume, 18 raiz de 2. A área da base é um triângulo equilátero. É o nosso 1, 2, 3, 4, vezes a altura que você quer, sobre 3. No lugar do L, você bota o 6 e descobre a altura, sem precisar nem fazer desenho, nem Pitágoras, nada. Então, se eu realmente quisesse a altura, esse é um jeito muito algébrico, mais rápido de fazer. Calcula o volume pela fórmula de tetraedro e lembra que o volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3, onde a área da base é a área de um triângulo equilátero. Tranquilo, né, gente? E aí você acharia a altura, só algebrar, no lugar do L botar 6. Gente, se a aula acabasse agora, eu já estaria feliz, porque eu ensinei tudo que já caiu em Santa Catarina dessa aula. Agora você que está pensando em fazer FUVEST, Unicamp, ITA, quem sabe um dia aqui também? E se a pirâmide fosse regular? Primeiro vamos lembrar o que é uma pirâmide regular. Uma pirâmide regular é quando a base é regular e o vértice cai no baricentro. Acabou. Uma pirâmide, sólido definido por uma base plana e um vértice não pertencente a ela. Se você é regular, sua base é regular e o vértice cai no baricentro. Se você é irregular, ou a base não é regular, ou o vértice não cai no baricentro.
É isso aí. Olha como é tudo muito óbvio. Olha como a coisa faz sentido. Para ser regular, você é regular e você cai no baricentro. Para ser irregular, ou você não é regular a base, ou você não cai no baricentro. Eu tenho notícia boa para te dar. As fórmulas, todas iguais. As fórmulas são iguais a de regular, não muda nada, volume, área, tudo igual. Agora eu tenho notícia ruim. Geralmente o que te dá trabalho é achar a altura. Ou por exigir um grau de visão espacial muito peculiar, ou porque te dá muito trabalho algébrico ali, o sistema, Pitágoras, para achar ele. Olha os casos de pirâmides irregulares mais comuns. Esse é um deles. Ó. A base pode até ser um quadrado, mas eu estou vendo que a projeção do vértice não cai no baricentro da figura. Então ele é irregular, não por causa da base, por causa da projeção do vértice que não está caindo no baricentro. Esse é outro caso de irregular. O vértice pode até estar caindo no baricentro, mas a base é um trapézio. Trapézio não é um polígono regular. Então essa pirâmide não é regular por causa da base. Esse é um dos casos mais problemáticos. Ele tem os dois problemas. Nem o ápice, o vértice, está projetando no baricentro e nem a base é regular. Esse é um verdadeiro cocô. E eu deixei por último o que está mais na moda. O que eu boto mais fé de cair na Federal um dia. Chama-se pirâmide trirretangular. O nome dela é trirretangular quando ele tem 3 ângulos retos. E ela é irregular por 2 motivos. Nem a base é um triângulo equilátero e nem o vértice é projetado no baricentro. Ele tem os 2 problemas que esse tem. Mas pelo fato de ter 3 ângulos retos, não fica difícil. Volume, área da base, que é um triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2, vezes altura, que é a própria aresta, sobre 3. Não é tão ruim assim. E é o mais possível, na minha opinião. Por isso que eu trouxe ele, para a gente se divertir. Federal do Rio Grande do Sul 2016. Considere a B, C, D, E, F, G e H um paralelepípedo reto-retângulo, conforme representado na figura abaixo. As arestas valem 3, 6 e 10. O aluno fica assim, ó. Só bota 3, 6 e 10? Ou 3, 6 e 10? Ou 3, 6 e 10? Ah! Cara, se ele não falou, se ele só falou as arestas, é porque tanto faz. É porque não vai mudar. Acredite na matemática. Eu quero o volume do sólido ACDH. ACDH. Que é uma pirâmide. É irregular. Porque tanto a base não é um triângulo equilátero, como o vértice não está caindo no baricentro, está caindo aqui, ele é pirâmide irregular pelos 2 motivos. Mas ele tem um adendo positivo. Ela é aquela que eu te falei que está na moda. Ela é a trirretangular. Ângulo reto e ângulo reto. É a mais possível das irregulares, com certeza, tá? E ele quer, claro, a pergunta mais típica que é o volume. Eu primeiro vou fazer, gente, de cabeça. Mas é um mosaico tridimensional que nem todo mundo conseguiria fazer. Mas se você treinar, você consegue, porque todo mundo é capaz. É só a falta do hábito, mas exige muita visão espacial. Esse cara também é conhecido como volume achurado, que é um volume pintado dentro de um volume. Não tem área achurada? Tem volume. E essas áreas achuradas, volumes achurados, se você tiver uma boa visão espacial, você não toca na caneta. Quer ver eu matar ela de cabeça? Eu sei que o volume de paralelepípedo é multiplicar as 3 dimensões, comprimento vezes largura vezes altura. Então o volume do sólido todo seria 3 vezes 6 vezes 10. Segura aí. Aí tem gente que pensa, mas Baiano, o de pirâmide, volume de pirâmide, não era da base vezes altura sobre 3? É. Então é 1/3 de área da base vezes altura? É. Então não é só pegar o volume do paralelepípedo e dividir por 3? Não, porque eles não têm a mesma base. A base do paralelepípedo é um retângulo. A base daquela pirâmide é um triângulo. Que raiva! Se a base fosse a mesma, aí sim. A base é a mesma, a altura a mesma, aí o volume da pirâmide era 1/3 daquele volume. Era só multiplicar os 3 e dividir por 3. Aí corta o 3 com 3, 6 vezes 10, 60. E olha o que tem ali, ó. Pra quem pensar em merda, tem ali. Agora olha só que legal. É verdade que volume de pirâmide é 1/3 de volume de prisma, é verdade.
mas tinha que ter a mesma base, mas não tem a mesma base. Note que essa base é metade dessa base. A base do paralelepípedo é esse quadrilátero. A base da pirâmide é esse triângulo, que é metade dessa base. Ah, então se a base é a metade e o volume é 1/3, então o volume todo que eu quero é a metade de 1/3. Você entendeu? A área da base não é a mesma, é a metade, 1/2. E o volume de pirâmide e de prisma é 1/3. Então é 1/2, porque a base é metade, de 1/3, porque o volume de pirâmide é sempre 1/3. 1/2 de 1/3 é 1/6. Ah, então na verdade é 1/6 do volume total. É esse vezes esse vezes esse que é o volume total, mas eu quero 1/6 disso. 1/6 é dividir por 6. Corto 6 com 6, 3 vezes 10, 30. Matei, acabei. 30, acabei. Eu não falei? E se eu posso, você pode, tá? Eu sei que alguns estão pensando, pô, legal, pena que eu não entendi nada. Ah, você não entendeu? Talvez seja porque seu lado esquerdo do cérebro é mais aflorado que o direito. Quem tem o lado aflorado mais direito adora fazer pela forma. Quem tem o lado esquerdo gosta mais das fórmulas, das expressões, de calcular. Se você é desses, vou fazer pra você. Vou fazer agora. Deixa comigo. Você quer que o Baia calcule pra você? Então vou calcular, mano. Deixa comigo, ó. Vou desenhar o paralelepípedo. Vou desenhar aquela pirâmide lá dentro de uma outra cor. Era uma pirâmide trirretangular. Trirretangular, 3 ângulos retos. E vou botar os números ali, ó, 3, 6 e 10. Que eu falei que a ordem tanto faz, tá? 3, 6 e 10, 3, 6 e 10, não vai mudar nada. Eu vou até fazer uma coisa incoerente. Vou chamar o maior de 3, 6 e 10. Só de raiva, só para provar que não vai mudar nada, tá? E aí, digamos que você não se ligou no mosaico que eu montei ali. Você pensou assim, ó, volume de pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Eu vou fazer o que eu sei. Volume de pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Foi assim que eu aprendi. Quem é a área da base? Pô, a base é um triângulo retângulo. Base vezes a altura sobre 2. Base, 6. Vezes a altura, 3. Base vezes a altura sobre 2. Base vezes a altura sobre 2. Área da base. Base vezes a altura sobre 2. Quem é a altura da pirâmide? Pô, a altura da pirâmide é esse segmento que chega formando 90 graus na base. Toda altura chega formando 90 graus na base. Tá aqui, ó. 10, 10. Ó. De cá pra cá tem 10. Área da base vezes a altura. Bota tudo sobre 3. Ou só ele sobre 3. Tá no mesmo, tá, gente? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 10, 30. O mesmo 30 que eu lhe avisei que ia dar. E essa tá aí uma pirâmide regular, que é a trirretangular, que é mais comum. E eu tenho certeza que você está indefectível na matéria. E mais que isso, eu tenho certeza que você sai dessa aula completamente ideiudo, cheio de ideias para praticar. Um beijo do Dubai e até a próxima.